um belo dia, alguém me apresentou a essas paranormalidades, espíritos, casa de macumbaria, feitiçaria. Tudo que eu queria lá no espiritismo realmente veio para minha mão, mas veio de formas ilícitas, veio de formas pecaminosas, que onde pessoas sofreram por causa disso. A gente sabe que o diabo, ele te dá com uma mão e ele tira com a outra. Ele te dá o que você quer e tira a tua paz. Ele te dá uma roupa linda, ele te proporciona viagens, ele proporciona coisas maravilhosas no mundo, no terreno, mas eu não tinha paz. Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Anastasia Cast. Hoje, gente, tem alguém muito especial para apresentar para vocês. Alguém que Deus colocou no meu coração para trazer uma pessoa que é uma improvável, que foi alcançada pelo amor de Deus e que teve um testemunho de vida bastante forte. E eu acho que vai tocar a sua vida e te edificar de maneira muito poderosa. Direto do Recreio, no Rio de Janeiro, eu tenho aqui a pastora Ana Tibúrcio, nossa pastora lá em Lagoinha, na Igreja Batista Lagoinha aqui em Orlando, uma das pastoras que tem sido canal de bênção para a nossa vida. E eu acredito que o que ela tem para dizer vai realmente edificar a sua vida, a sua história. Abra os seus ouvidos espirituais e esteja comigo. Pastora, seja bem-vinda ao nosso programa. Ai, é uma alegria estar aqui com você, estar aqui nesse lugar, estar aqui verdadeiramente vendo se cumprir as promessas do Senhor, né? Eu fico tão feliz. Um dia ele disse, Ele hoje disse, eu estou aqui. Para ele falou o nome dele. Aham. Aleluia. Hoje se cumpre então uma palavra. Cumpriu a palavra. E Aleluia. eu estou aqui feliz para ativar vocês a não serem o que pessoas dizem que você vai ser. Eu quero que você saiba que você é quem o Senhor diz que você é. Porque eu sou uma pessoa, né? Fui uma improvável. E hoje eu estou aqui para glorificar e exaltar o nome dele. Aleluia, pastor. Porque eu, quando criança, passei por diversas situações que muitas, né, estão passando, já passaram, aleluia, mas eu hoje estou aqui para contar um pouquinho da minha história. Uma criança que com 10 anos só tinha uma roupa para sair, que tinha uma mãe que tinha problemas neurológicos, que não conseguia ficar dentro de casa muito tempo, ela saía pela rua enlouquecida por problemas espirituais, com certeza, e ela me pegava pelo braço e eu ia para a rua com ela. Né? E um pai alcoólatra, muitas situações, falta de dinheiro, né? Irmãos, minha pastora. Somos 5. E eu sou a mais velha. Desde criança. Desde criança, sou a mais velha. Minha mãe saía para trabalhar e eu cuidava de todo mundo, da casa, da comida, de tudo, né? Uma família mais pobre. Bem pobre, bem pobre. Então eu estava naquele lugar, mas eu não queria estar nele. Isso é que eu acho muito interessante por conta disso, porque eu estava naquele lugar, mas eu sabia que aquele não era o meu lugar. Uma menina que fazia tudo que a avó falava para todo mundo que eu era maravilhosa, que eu era a neta que ela sempre pediu a Deus, né? Porque eu limpava, arrumava, tomava conta dos meus irmãos, era ativa, era comunicativa, era uma menina do jeitinho que o Senhor queria que eu fosse. Só que eu estava num lugar que eu não queria estar naquele lugar. Então, eu fui crescendo e estava nesse lugar que eu sabia que não era o meu. E o diabo, né? A gente sabe que o Satanás, ele é sujo, né? Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas nós sabemos que o nosso Deus, ele vem para dar vida e vida com abundância. Então eu sabia que aquele não era o meu lugar. E um belo dia, alguém me apresentou, aleluia, a essas paranormalidades, espíritos, casa de macumbaria, feitiçaria, aonde elas falavam que ali eu conseguiria ser quem eu queria ser. Aham. Só que eu não sabia que eu tinha uns 19 anos já. Uhum. E eu não sabia aonde eu estava entrando, né? Eu não conhecia Jesus.
Mas já cheguei a frequentar. já tinha pessoas que oravam por mim, né, as minhas primas, alguns amigos, né, que já sabia da minha história, e ali eu entendia que eu estaria naquele lugar para a melhora. E era um local que eu ia, que eu fazia uma macumbinha aqui, que eu pegava uma erva ali, que eu tomava o banho não sei de quê, que o diabo falava que eu era aquela pessoa que tinha que estar naquele lugar. Eles falam médium, né. Exatamente. E eu fui ficando naquele lugar, porque eu achava que É aquilo isso, era eles bom. falam, você é médium, Sim, aí você tem que desenvolver. então, a cada vez que você vai ficando, você vai se aprofundando mais. Até o dia que eu fui ficar 3 dias dentro de um quarto, com comidas em volta de mim, fazendo sacrifício, o roncó, Rancor. fazendo sacrifício. Desculpa, querida. É Exata porque eu não me lembro muito naquela época, né, como é que era. Mas realmente, tem muitas pessoas hoje que servem o Senhor, que quando estiveram na época da ignorância, não conheciam o Senhor, não eram ainda, libertos, passaram por essa experiência, né. Nós respeitamos todas as religiões, né, principalmente de matriz africana, mas nós conhecemos e entendemos que o Deus da Bíblia é o nosso Deus, o Deus que liberta, né. E a senhora então chegou a ficar no Rancor? Fiquei no rancor por 3 dias, e o inimigo ele faz de uma Qual o objetivo? de uma forma como que se isso fosse benefícios para a sua vida, né, para a edificação da sua mente, do seu coração, do seu espírito, Ah. né, eles conduzem dessa forma. E eu amava demais a pessoa que era na época minha mãe de santo, que era minha amiga desde criança, e eu amava essa pessoa demais, e eu estava sempre ao lado dela, ajudando em tudo que ela precisava. Uhum. E aí, Você ficou assíduo ali. fiquei ali Você por encontrou ali muito como se tempo. fosse um escape Exatamente. emocional. Emocional. Por mais de 10 anos eu fiquei naquele lugar. Naquele estágio. Naquele ambiente que eu achava que era bom. Porque muitas pessoas falam assim: você vai lá para matar alguém, você vai lá para fazer feitiçaria, você vai lá para tirar a pessoa do teu caminho". Eu ia lá pedindo a minha prosperidade, a minha espiritualidade, o meu avanço. Eu ia lá para esse motivo, né, que me Você queria frustrou crescer, quando eu sair da era criança. mediocridade. Exatamente. E o inimigo, né, ele me levou para esse lugar, né, porque eu entendo quando o Senhor, ele tem um propósito na sua vida, um dom, né. A minha mãe de santo jogava os búzios e falava a tua vida toda. Eu A também, ex-mãe de eu santo. também jogava. Ela falava a vida, mas isso é um dom que o Senhor te deu, né, que é seu, né, que é um presente do céu, e o diabo ele pega Usa. para ele usa esse dom para a manifestação ali de dizer que aquilo é o certo, e não é. Eu tenho até o testemunho. Quando que você sentiu assim, ai me perdoa, Eu tenho o testemunho dela, que hoje, o nome dela era Maria das Graças, Maria, a mãe de santo. Hoje o nome dela é Graça. Quando ela se converteu, que eu me converti, né, vou chegar lá, me converti ao Senhor, e a mãe de santo se converteu também. E passou a ser Mãe Maria para ser Graça, o nome dela, que era Maria das Graças. Todos no bairro conheciam ela como Maria, Mãe Maria. E passou o tempo, ela se converteu para a glória de Deus, através de sua vida. através da minha vida. A mãe de santo, os filhos de santo, o avô de Pedra na santo, sua coroa, hein, todo pastora? mundo Isso tem hoje quantos serve ao anos? Senhor. Assim Tem que 20 anos que tudo isso aconteceu, que eu sou crente. Já são 20 anos na presença do Senhor, glorificando, exaltando o nome dele. Mas eu entendo que quando você chega nesse estágio de ser uma pessoa totalmente ligada às coisas do reino, você tem que decidir. verdade. E eu era só crente no Brasil. Eu era crente, participava, estava na igreja, sendo orientada, sendo instruída,
sim, sendo ensinada pelo meu pastor no Brasil, mas quando eu cheguei aqui, eu decidi ser uma mulher de Deus. E o Uau! Senhor fez o infinitamente mais, tem feito. Que aonde abundou o pecado, hoje superabunda a graça de Deus. E como que a Eu senhora fiz. conheceu o Senhor? Eu Assim, que porque quanto tempo você está aqui na América? 8 anos. 8 anos. Nesses 8 anos houve, então, uma virada de chave. Foi quando eu cheguei na América e nós tínhamos, né, uma vida abundante, uma vida muito saudável, muito Boa. boa, exatamente. É nisso aí Chegando a senhora aqui conheceu o seu esposo? Como é que foi? então, quando eu conheci o meu esposo, eu estava naquela época lá da macumbaria. Ainda. Quando eu o conheci, ele detestava essa prática. Ele odiava Ele isso, também é carioca? né, carioca, não era crente. E nós nos conhecemos e eu era muito estressada, Nervosa? muito nervosa, muito dona de si, eu faço, eu quero, eu sou. É, eu era assim, não adianta, não tem homem, não tem ninguém que me mande, eu sou. Eu que faço, eu trabalho, eu compro, eu mando, eu era Eu assim. estou E olhando para quando mim. eu Eu estou conheci olhando para minha irmã gêmula. Minha irmã quando eu gêmea conhe pastora, porque meu marido estava ali, né, Aham. gravando e olhando para mim com cara de riso, porque eu era exatamente meu testemunho é esse, pai alcoólatra, a mãe com problemas, né, emocionais, uma série de coisas, neurológicas, e isso vai refletir lá na frente. A gente pensa que não, né, mas refletiu na senhora do mesmo jeito que refletiu em mim. Eu quero fazer um parênteses aqui, que quando tudo que eu queria, lá no espiritismo, realmente veio para minha mão, mas veio de formas ilícitas, veio de formas pecaminosas, veio de forma suja, que onde pessoas sofreram por causa disso, Uau! entendeu? Conhecia pessoas que podiam fazer para mim, conhecia pessoas de estar ao meu lado naquele tempo, e eu queria mais, e queria mais, e queria mais, e queria mais. E isso acarretou problemas na minha vida, né, de ser o homem da casa. E quando eu conheci o meu esposo, ele simplesmente chegou dentro da minha casa como o homem, né, como o provedor e como o marido. Quem manda sou eu, eu sou o cabeça e você é o pescoço, como hoje eu entendo desta forma. Ele chegou botando ordem na casa. Porque, Quando ele chegou pelo amor de Deus, só de falar eu estou arrepiando aqui. só. Quando ele chegou na minha vida, ele já chegou mudando todos os móveis que tinha dentro do meu quarto. Cama, colchão, armário, porque aquele era o ambiente dele, com a mulher dele. Então ele resolveu tirar tudo aquilo que era meu passado, se vocês entendem, né, e botar tudo novo no lugar. Qual foi, se a senhora não me, né, se sentia à vontade para abrir assim? Eu, como muitas pessoas conhecem meu testemunho, eu vivi coisas horríveis, inclusive a homossexualidade, né, na minha adolescência. Tem 24 anos que eu sou evangélica, 19 mais ou menos de pastoreio. Mas aqui nos Estados Unidos, principalmente, né, existe uma tendência a tirar a identidade da gente como jovem. Você sai, tem bebida envolvida, mulheres, grupos, farras, coisas que quando você vê, você já está envolvido ali em situações que ou você pratica ou você tem aquela tendência de ter vontade de praticar, o que para mim não faz diferença, tudo isso se torna, na verdade, pecado, Sim. né? Mas essa coisa de quebrar nossa identidade. Eu não gosto muito de ficar falando de experiência no mundo, mesmo quando se conta testemunho, mas eu acredito e eu estou sentindo de Deus de colocar isso, porque eu creio que tem mulheres ali Exato. que estão vivendo exatamente essa mesma circunstância. Você pensa às vezes, eu estou diante de mulheres muito santas, muito pastoras, muito de Deus, né? Mas todos nós temos as nossas experiências do passado, né? E qual foi exatamente assim esse passado que você pensa que o diabo usou o máximo que ele conseguiu? Até que ponto? Qual foi a sua experiência? Eu era uma moça linda, Você ainda é muito bonita. muito invejada, até mesmo por família. E eu
Eu acho que eu não queria estar naquele lugar, como eu comecei falando. Eu não queria ser do bairro que eu era. Eu não queria viver o que as minhas amigas viviam, né. Era um bairro, assim, Humilde, bem pobre mesmo, sabe. Qual bairro que você estudou? Era Acari, no Acari. Rio de Janeiro. Uhum. Tem até uma música, né, de Tem, Acari. do Cid Acari, exatamente. Eu sou dessa época do Cid Acari. Inclusive, tem várias situações. Então, o que eu A senhora falo chegou a se ilícito prostituir ou a fazer algo desse tipo? não prostituição, mas eu só queria ter namorados que tinham Ricos. coisas para me Te oferecer. oferecer. É uma forma E de prostituição também, porque você começou a Exato. negociar aquilo que você tem de precioso Exato. E com isso eu acabei tendo relacionamentos, com vários homens. várias pessoas. É quando eu falo que essa vida, né, do querer tudo, de, né, Ambição. a ambição, o diabo, ele pega esse lado, né, porque eu queria para mim, eu queria para minha família, eu queria dar para os meus irmãos, eu queria que eles fossem ao McDonald's, eu queria que eles comprassem calça jeans, eu queria que eles tivessem, né, o que eu não tive. Então eu comecei a conhecer pessoas, eu só queria ir para Barra da Tijuca, eu não queria ficar em Acari. Eu Ainda não mais queria ir muito para bonito. Madureira, eu não queria ir para ponte embaixo da ponte de Madureira dançar o charme, eu não queria. Eu queria ir para Barra da Tijuca, ir para aquela balada bacana que só tinha gente que podia estar, e na condição que eu tinha, que eu trabalhava, que eu tinha o meu carro, porque o inimigo ele vai te dando, ele vai te dando, ele vai te dando, entendeu? Então essas coisas que hoje não me envaidece, mas me acrescentam, porque eu sei que não foi legal, não foi saudável, não foi bom, não foi Uau. agradável, entendeu? Não Se foi o sentia no seu Senhor. coração, você não tinha paz. Nada eu tinha paz. Eu lembro que eu Nada eu buscava, tinha assim, paz. tantas Aham. coisas e eu tinha aquele vazio Exato. profundo. Onde eu ficava muito em paz é na hora quando eu bebia muito com as minhas amigas, eu pagava para todo mundo, eu queria todo mundo perto de mim. Por causa da solidão que você tinha no Por conta peito, da necessidade de ser solidão. amada. Exato, necessidade de ser amada. É isso que eu senti. A minha casa vivia cheia de pessoas, de meninas, de amigas, meu carro estava sempre cheio, porque eu queria ser amada, né. E, E sempre uma infelizmente motivação boa, né, você queria prover para os seus irmãos, você Exato. queria prover para sua casa, Sempre. para sua Pra minha família. mãe, para o meu Você pai. usou do que você tinha. Exato. Sim, Eu me ofereço como sacrifício exatamente. para E ajudar assim vocês, uhum. né. E aconteceu, tá, aconteceu. A gente sabe que o diabo ele te dá com uma mão e ele tira com a outra. Ele te dá o que você quer e tira a tua paz. Ele te dá, uma roupa linda, ele te dá proporciona viagens, ele proporciona coisas maravilhosas no mundo, no terreno, Você vivia isso tudo. mas eu vivi isso tudo. Mas eu não tinha paz, eu não tinha alegria, eu chorava, eu vivia chorando, eu vivia sempre com a capa, né. Tá tudo bem, sempre com a capa. Eu sou a Ana Lúcia, eu posso, eu faço, né, tudo eu. Até o dia que eu conheci o meu marido, porque eu Foi isso, foi lindo, porque nós trabalhávamos no mesmo ambiente, foi lindo e trágico, tá. Porque quando eu conheci o meu marido, o diabo, irmãos, ele é tão vivo quanto eu e você. O mundo espiritual é tão vivo quanto eu e você aqui conversando agora. Porque o dia que eu conheci o meu esposo, né, que eu glorifico ao Senhor pela vida dele, nós 2 sofremos um acidente de carro. Ele bateu com o carro dele, nós nos encontramos, ficamos lá, batemos o papo, nos conhecemos. Quando ele foi para casa dele, ele sofreu um acidente de carro, e quando eu estava indo para minha casa, eu fui assaltada e os ladrões levaram o meu carro com tudo que tinha dentro, e eu não sei por que que ele não me matou. Não sei não, hoje eu sei, foi pela graça do Senhor. pela promessa que o senhor tinha. E aconteceu Meu isso, Deus. que eu tinha dado o meu telefone para ele, e ele bateu com o carro, perdeu o telefone, e ele nunca me ligava, e eu achava que ele não tinha gostado de mim, e ele achava que eu não tinha gostado dele, que não ia rolar, mas tudo por conta de uma situação que aconteceu e acidente. o acidente não deixou Os acidentes. os acidentes, não Como deixou que você se e nos reencontramos no local de trabalho,
que eu estava indo na delegacia, que encontraram o meu carro, que o ladrão levou, e eu estava caminhando, e quando eu avistei, nós nos encontramos. E ele falou: "Por que você não me ligou? Por que você não", né? Mas foi tudo. Aí eu contei a história para ele, ele falou: "Meu Deus, aconteceu comigo também algo assim tremendo". Você E tinha por quantos conta disso, anos? eu Isso. tinha 27 anos quando eu conheci o meu esposo. 27, 29 anos, quando eu o conheci, né. E Já tinha vocês têm sido quantos anos casada, agora? hoje eu tenho 56 anos. Olha, não parece. Nem estava perguntando sua idade, viu? Mas uma mulher inteira não tá nem aí, né? Eu tenho Não, 56 anos. 56 Então, anos. você já tinha sido casada, Já tinha sido casada, já tinha minha filha Luana, que não deu certo, né, que eu só viveu me casei para não frustrar os meus pais, olha, né. Hoje ele sabe disso, a minha filha sabe disso, né. Eu namorava, um dia que eu engravidei, eu resolvi casar para que a minha mãe não se entristecesse. ficasse com vergonha. E hoje a senhora tem quantos anos de casado já? Eu tenho 27 anos de casada, Olha, 26 anos de casada. o Senhor reconquistou a sua história e eu acho que eu tenho a sensação que não deve ter sido fácil não, Não né? foi fácil, porque na Já teve fase, própria assim, de um querer matar o outro? aham, eu vou chegar nesse ponto. No próprio local que eu frequentava, né, o espiritismo, quando eu chegava lá, o demônio falava: "Ainda vai sair um caixão de dentro da tua casa. Ou Uau. morre você ou morre ele, porque os 2 vocês não ficam juntos". Olha, Uhum. Ele me intimidava dessa forma. Uhum. E várias coisas aconteceram, muita briga, muita discussão, muita discórdia dentro de casa, tudo por conta dele agindo, até que nós, um dia já chegou assim até fisicamente também? não fisicamente, mas verbalmente, muita discórdia, porque eu era o homem, né, eu fazia, eu Você não se mandava, eu que submetia? não. E ele muito posicionado, né, por isso eu creio que eu estou casada até hoje, né, porque ele se posicionou como homem, como o provedor, né, como, hã, tem que ser, né, eu acredito que tem que ser assim, porque não dá Tem que ser. 2 Tem que ser. pessoas mandando no mesmo espaço, não dá certo, né. É. Então eu É uma missão a 2, né, que o homem tem que cabeçar e a mulher é esse pescoço que direciona, que ajuda, que coabita, né, que comissiona também, né. até o dia que eu me rendi, Como é que foi isso? eu me rendi. Eu me rendi, eu vivia muito atribulada, Nervosa. muito nervosa, muitas brigas, muitas questões a serem resolvidas, e eu me rendi. Eu falei para ele: "Me leva numa igreja". Eu falei para ele, porque ele abominava aquilo, né, ele não gostava daquele lugar que eu estava. E o dia que eu Do pedi quê? para Do ele do espiritismo. espiritismo, Era o quê? Umbanda? era candomblé. Candomblé. E ele não gostava. Não gostava. E ele já ia para a igreja? Não, não ia para igreja. Você pediu ele para te levar, tipo assim: Eu "Me leva creio na igreja, mas vamos também". a minha avó sempre foi crente, e algumas vezes quando criança Olha. eu fui à igreja com ela, né. E a minha avózinha sempre falava: "Eu tô orando por você, Deus vai te dar vitória, o teu futuro já está garantido, porque Deus é aquele que faz mais do que a gente sonha, e o meu sonho é que você seja uma mulher abençoada, porque você já é abençoadora, você já é uma menina boa, né, que abençoa, que faz tudo pelos seus irmãos, pela sua casa, pela sua família". Então eu creio que foram as orações da minha avó, e depois as orações das minhas primas, e depois a oração de amigos, né, que você vai conhecendo pessoas que tá sempre falando: "Vai lá, Deus é bom, né, vai no culto na minha igreja", e tá plantando a sementinha, plantando. E um dia eu pedi para ele: "Me leva numa igreja". Irmã, pastora querida Renata, Não, irmã. eu agradeço essa oportunidade de estar aqui falando sobre isso, porque eu acho que foi o melhor dia da minha vida. Quando eu entrei numa igreja, que eu andei naquele lugar e eu sentei naquele banco, eu só chorava. Eu acho que eu não ouvi nem o que eu não ouvia nem o que o pastor falava, porque passou na minha mente como se fosse um filme da minha vida. Desde que eu tinha 19 anos, 17 anos, começou a passar aquele filme na minha vida. Tudo que eu tinha feito, tudo que eu tinha passado, tudo, tudo, tudo passou na minha mente. E na hora do apelo eu ouvi, apenas eu ouvi a hora do apelo. Quando o pastor falou para mim, falou na igreja:
se tem alguém aqui que quer esse Deus como Senhor, Salvador da sua história, vem aqui à frente, porque a sua vida vai ser transformada a partir do momento que você levantar a sua mão e falar: eu quero esse Deus. E eu fui até a frente, e eu aceitei Jesus. E daí começamos, caminhando. Eu morava na Vila da Penha, eu fui morar no Recreio dos Bandeirantes, foi aí que eu Olha. comecei, morar no Recreio dos Bandeirantes, conheci um pastor maravilhoso da Assembleia de Deus, Ministério Deus é Fiel, pastor Vandeci Lourenço, que esteve comigo e com meu esposo toda essa trajetória de 20 anos. Cheguei na igreja dele de sainha, meu marido de bermudinha, na Assembleia de Deus, para você ver quando Deus tem que fazer, não tem denominação, não tem lugar, não tem horário, não tem nada. É o Deus fez e é Ele que vai te dar vitória na situação. Porque eu entrei naquele lugar e o pastor acolheu eu e o meu marido. E aí ele começou a cuidar da gente, e as Não brigas julgou pela capa, continuaram. né? Não, as brigas, as discórdias, os problemas continuavam e ele me aconselhava: não larga o seu marido, não deixa a sua família. Deus preparou esse tempo para você, esse homem, essa casa, essa família, esse lugar, essa igreja. Me ensinava, brigou, irmãos, brigou, minha irmã, não bate não. Sabe o que que você faz? Quando ele chegar, você esteja com a mesa posta para ele. Põe a sua Oh, pastor, a minha vontade de aleluia. tacar a panela na cabeça dele. E ele falava para mim: "Não, arruma a mesa, coloca o prato dele, a comida que ele gosta e serve ele". Sabe por quê? Assim você está quebrando todo o jugo do diabo. Você está dizendo que ele não pode contigo. Sabe quando você vence o inimigo da tua alma? É quando ele te dá um grande problema, quando você tem uma situação muito forte, um problema que você acha que não tem jeito, e você deixa aquele problema de lado e confia no Senhor, para que Olha. Ele resolva o seu problema. Porque Deus não pede para resolver o teu problema, não, Ele pede para você confiar nele, para que Ele resolva o seu problema. Meu Deus. Isso aqui é lindo. Ter Jesus, a gente confia, acredita, sabe, tem certeza de que Ele vai fazer, porque a palavra de Deus diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Eu sempre tive esse versículo no meu coração, porque no mundo eu chorava. Um dia, chorava outro dia, chorava outro dia, chorava outro dia, depressiva, chateada, brigona, e não tinha solução. Hoje, eu sei que eu choro sim, eu não sou ninguém aqui é super-homem nem Nós super-mulher. temos emoções. Nós temos emoções, nós choramos. E eu choro à noite, mas eu tenho certeza que a alegria virá ao amanhecer. Porque eu tenho uma pastora que me liga: "Oi, Ana, tudo bem? Olha, hoje Deus mandou falar tal coisa para você. Hoje eu acordo de manhã, eu abro lá o Instagram, tem lá uma palavra do Senhor, eu ligo um rádio, alguma coisa, né? Ouço um podcast, e sei que vai estar falando alguma coisa que vai me animar, vai me colocar para cima". Então, servir a Deus é maravilhoso. E eu fazia o que o meu pastor falava, e hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor, Aleluia. casada, com os meus filhos todos nessa América, porque Aleluia. quando eu vim para cá, eu falei para o Senhor. Como é que foi isso, pastor? Um dia, nós conversando com um amigo aqui na América, e ele, crente, era da minha igreja do Brasil, veio morar aqui, e ele falou para gente: vem para cá, essa terra é boa, esse lugar precisa de vocês. E a gente começou a pensar sobre, de repente, nós estávamos aqui nos Estados Unidos, passeando com eles. Irmã, eu sei que eu saí daqui com conta no banco, casa alugada, documento, tudo já como fala, já Traduzir, traduzido. notarizar. Eu já saí daqui com tudo pronto só para ir ao Brasil e voltar. Mas trabalho, o que que vocês faziam no No Brasil? Brasil, a gente tinha uma empresa de coleta de lixo, onde nós éramos bem-sucedidos, trabalhava para o aeroporto Santos Dumont, trabalhava para a prefeitura, ganhava muito bem, né, por conta desses contratos, e era muito bem-sucedido lá. E de repente,
né? O Senhor foi colocando o desejo. Nos tirou daquele lugar, daquele ambiente, daquela situação e nos colocou nos Estados Unidos da América. E já fazem 8 anos. 8 anos. E quando eu falo que a história muda, eu costumo dizer assim, ó, que você não faça porque você está passando, né? Tudo tem um propósito de Senhor. Tudo na nossa vida, quando a gente tem Jesus, tem um propósito. Eu vim para esses Estados Unidos, meu marido era super bem sucedido, 3 secretárias, segurança, supervisor, tinha tudo. Nós chegamos aqui e fomos limpar. Nós ficamos 6 meses usando dinheiro do Brasil. Quando um dia nós chegamos num acordo, a gente vai quebrar se a gente ficar usando o dinheiro do Brasil sem fazer nada. 6 meses. E o meu marido falou, ó, todo mundo fala que casa dá dinheiro, limpeza de casa dá dinheiro. Vamos comprar um esquerdo e vamos... Compramos o esquerdo, só que a gente queria o dinheiro, ver o dinheiro. Eu e ele fomos trabalhar na limpeza. Né? Porque começamos É fácil. Não é fácil. E Deus foi honrando, foi honrando, foi honrando. E para a glória de Deus, hoje nós estamos aqui. Chegou o tempo, né, que o Senhor falou, chega, basta, que eu já forjei o caráter, já forjei a vida, já forjei o entendimento. Aí vocês venderam? Nós não vendemos até hoje, eu tenho, mas não trabalho mais, né? E ali nós ficamos um tempo trabalhando e chegou o tempo que o Senhor falou, chega. Sabe o curso que você fez no Brasil de advocacia? Falou para o meu marido. É ele que você vai usar aqui. Chegou o tempo de eu te dar. E o Senhor deu. Né? Deu o curso, não. Ele deu a condição, né? O espaço, o lugar para a gente começar a trabalhar. Meu marido foi trabalhar com uma pessoa que está aqui na América, que já é advogado. Começou a trabalhar com ele, fazendo visto, fazendo processos imigratórios. E meu marido se animou, se empolgou, fez o curso, fez isso, fez aquilo. Hoje nós temos uma empresa de vistos, né? Migratórios. Como é o nome da empresa? Senhor. Vox Immigration. Yes. E está indo de vento em popa para a glória de Deus. Aleluia. E meu pastor no Brasil sempre quis ungir a gente a pastor, nos ungir. E eu nunca quis aquele compromisso. E eu vim para os Estados Unidos, ele falou, eu vou consagrar vocês para vocês já chegarem lá pastores. E a gente não quis, chegamos aqui, comecei a congregar na Lagoinha, né, na igreja que hoje eu faço parte, trabalhando, servindo, né, fazendo o que eu queria que fizessem por mim no passado, né, que é abraçar mulheres, que é estar ao lado de pessoas, que é falar do amor de Deus, que é orar, né, por pessoas que precisam de estar sabendo que Deus é fiel para cumprir, sabendo que Deus faz mais do que a gente pede. E hoje, né, estando nesse lugar, louvando o Senhor, eu fui consagrada pastora na Lagoinha para a glória de Deus, do meu marido também, que chegou o tempo. Vocês foram consagrados pelo pastor André Valadão. Olha que nos Estados Unidos. Nós o meu pastor fala, Deus não me mostrou essa parte, que vocês seriam consagrados nos Estados Unidos pelo pastor André Valadão da Lagoinha, né, que ele admira, que ele gosta, que, sabe? Que há um transbordar de Deus naquele lugar. Uma promessa. Então, uma promessa, e nós fomos consagrados ali. E estamos aqui para a glória de Deus. A senhora tem, assim, alguma mensagem? Eu queria, na verdade, já te fazer um convite para a gente fazer outro podcast, porque eu creio que Deus tem muito ainda para falar através da sua vida. Algo me diz que tem muitas experiências aí que ficaram subentendidas para a gente poder estar tratando com mulheres. Nós estamos até com o projeto Roda Viva, para que a gente possa trazer mulheres assim que realmente venham transbordar em outras vidas. Mas eu queria te perguntar, antes de encerrar esse podcast, tem uma palavra, sua câmera é aquela lá, que a senhora gostaria de deixar para as mulheres, para os homens, para quem estiver do outro lado? Porque eu acredito que só a senhora sabe o que a senhora viveu no mundo. Sim. E o quanto as dores de infância vieram a ecoar na sua vida como uma mulher adulta, né? O quanto isso te prejudicou e o quanto difícil é, né? Conhecer o caminho do Senhor e permanecer nele,
porque muitas são as dores, as aflições, e eu queria te convidar a deixar uma palavra para a nossa audiência. Eu quero dizer para todos que estão assistindo, né, esse tempo desse podcast, que você possa entender que verdadeiramente o Senhor tem um propósito na sua vida, mas nunca queira o que não é teu. Queira sempre o que é teu. Não deixa ninguém falar para você que você não pode, que você não vai, que você não vai conseguir, porque você já é um escolhido de Deus desde o ventre da sua mãe. Ele já tem todo o projeto, todos os planos já estão escritos, e você vai somente tomar a posse da tua vitória quando você decidir verdadeiramente estar neste lugar, que é servir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero deixar em Isaías 29:11, que diz assim, ó, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Confia nisso. Confia nisso, vai para cima. Não fica olhando as situações, os obstáculos, as circunstâncias. Não olhe para trás, não deixe ninguém falar que você não pode. E essa é a minha mensagem para você. Confia naquele que pode fazer o infinitamente mais. Amém? Amém, pastora. Queridos, olha, eu fico por aqui com o coração transbordando de ver como o Senhor, ele é maravilhoso, né? Ele faz transbordar na vida de pessoas que, aos olhos do mundo antes, eram pessoas que não tinham nada a oferecer, mas que hoje elas suprem não só as próprias necessidades, mas ela transborda na vida de outros que precisam, né? A pastora Ana tem sido canal de bênção, de cura, de profecia, de entrega de milagres. Ela mesma ministrou na minha vida uma palavra tão linda a respeito de uma... Aliás, eu não vou falar agora, mas vamos falar disso no nosso próximo podcast juntas, porque o Senhor mostrou para ela algo muito especial a respeito do meu ministério, do que Ele ia fazer aqui em Orlando, e eu sei que ela está envolvida nessa obra comigo. Glória. Aham. Existe algo, um mistério de Deus aí, mas eu sempre digo que o melhor podcast é aquele que deixa o gostinho de quero mais. Quando se esgotam as coisas, quer dizer, não tem mais nada a se dizer, nem nada a se fazer, quer dizer que não foi tão bom assim. Sim. Mas quando deixa um gostinho de algo mais que tem que acontecer, Falar muito. é porque realmente o Senhor está transbordando. Transbordar é realmente superabundar, né? Muito obrigada por se permitir transbordar, superabundar sobre mim, né, e a nossa audiência. Que você seja abençoado com essa palavra, que nós possamos nos encontrar no próximo podcast, em nome de Jesus. Deus abençoe.